noite de festa, de celebração, onde dedicamos ao nosso Deus os 29 anos da Terça da Esperança. E na última terça, o pastor Edson ele iniciou uma série de mensagens com o tema Conecte-se, Conviva e Coopere, tendo como o tema da sua reflexão, seja parte na edificação da igreja. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja tem um caráter espiritual. A igreja está firmada na rocha que é Cristo. A igreja está em processo de edificação. E dando continuidade a essa série, o nosso tema nessa noite será para vencer os obstáculos. Por meio da fé, conecte-se. Por meio da comunidade da fé, conviva. E por meio da ação, coopere. E o texto base dessa nossa reflexão se encontra no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, o verso de número 1 até o verso de número 12. Eu peço, por favor, que você que trouxe a sua Bíblia, você possa estar acessando ela, e se preferir, você também pode acompanhar a leitura que será projetada. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Pai, no nome de Jesus Cristo, diante da Tua palavra que compartilhamos nesse momento, nós pedimos que Teu Santo Espírito esteja trazendo clareza, entendimento, aquilo que de forma personalizada o Senhor tem reservado a cada um de nós nesta noite. Me coloco na total dependência para que possa transmiti-la aos meus irmãos. É no nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Essa passagem que nós lemos, nós vemos um relato de uma cura maravilhosa. Um homem paralítico que é conduzido até a presença de Jesus por 4 amigos. Pessoas que viram a necessidade daquele amigo diante de uma limitação física. Quando eles levam esse amigo até a presença de Jesus,
por intermédio da fé que eles tinham no Cristo, e também pelo esforço coletivo que eles tiveram em conduzir Ele, eles superam qualquer adversidade, qualquer obstáculo. E Jesus vê a demonstração de fé, tanto do paralítico, como daqueles amigos. E Jesus então manifesta, Jesus opera um milagre maravilhoso na vida daquele paralítico. E essa passagem então, ela nos ensina que para vencer os obstáculos em nossas vidas, é fundamental conectar-se com Deus, conviver na comunidade da fé e agir em cooperação com os outros, com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Através desta história, nós temos ricas lições que nós podemos aplicar em nossas vidas. Para vencer os obstáculos, por meio da fé, conecte-se. Diz assim o versículo 1 e o versículo de número 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Aqueles amigos, de fato, eles criam no poder, na autoridade de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Eles tinham fé que Jesus poderia operar um milagre sobre a vida daquele amigo paralítico. Mesmo diante de todos os obstáculos que eles tinham pela frente, transportar, levar, carregar em uma maca o paralítico até a casa onde Jesus se encontrava, eles permaneceram firmes e convictos na sua fé e no seu objetivo. Mesmo chegando na casa onde Jesus estava, diante daquela multidão que fechava a porta, impedindo deles entrar, eles permaneceram com fé em Jesus, que poderia operar o milagre sobre a vida daquele amigo. E aqui nós temos algo muito importante para as nossas vidas. A fé, ela não é passiva. A fé, ela não é inerte. A fé, ela não é estática. A fé, ela nos leva à ação. A fé, ela nos leva a nos mover. É impossível alguém receber um milagre, seja na área física, emocional, espiritual, familiar, material, se não estiver conectado com a fonte do milagre, que é Jesus. E o que nos conecta a Jesus é a fé. Com ousadia, aqueles amigos não pararam, eles não estacionaram, eles não retrocederam, eles avançaram. Diante daquele obstáculo, uma casa cheia com uma multidão, sem acesso à porta, eles sobem ao telhado, eles destelham aquelas telhas e colocam o amigo no ponto correspondente onde Jesus se encontrava, conectando aquele amigo com aquele que tem o poder, com aquele que tem autoridade para operar milagres. O que Jesus estava fazendo naquela casa é algo muito importante para a nossa reflexão. Jesus vai para Cafarnaum, e o que ele estava fazendo naquele exato momento, naquela casa? Compartilhando, pregando, expondo, anunciando a palavra, as boas novas da salvação. E isso nos remete àquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, o verso 17, nos diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Cristo. É a palavra de Deus que nos leva a ter fé. É a palavra de Deus que nos move em direção àquele que tem todo o poder, toda a autoridade sobre todas as coisas.
ao completarmos 29 anos de Terça da Esperança, nós vemos justamente isso acontecendo. A palavra sendo pregada, a palavra sendo propagada na casa de Deus, na casa do Senhor. E milagres como nós temos testemunhado na vida das nossas irmãs, acontecendo. Muitos aconteceram e muitos acontecerão. Porque a fé nos leva a buscar sempre aquele que tem o poder, que tem autoridade sobre todas as coisas. Qual o seu obstáculo nessa noite? Qual o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua porta fechada que você está enfrentando? Pense nisso. Você está na casa do Senhor. E na casa do Senhor, quando buscamos com fé, os milagres acontecem. Para vencer os obstáculos por meio da comunidade da fé, conviva. Marcos, no capítulo 2, o verso de número 5, nos diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós somos chamados, nós somos convidados, nós somos atraídos por Deus para vivermos, para termos uma vida em comunidade, numa comunidade de fé, que vai além de uma mera religiosidade, vai além de coisas materiais, mas trabalha no homem, na mulher, no ser humano por completo, na sua totalidade. O ser humano, de forma integral, ele é abençoado pelo nosso Deus. Uma transformação física, uma transformação moral, uma transformação espiritual. Aqueles 4 amigos, eles não ajudaram apenas o amigo paralítico fisicamente, eles foram um instrumento, eles foram um canal de Deus para levar aquele homem até Cristo e receber dele o perdão dos seus pecados. Preste atenção aqui, por favor. Muito cuidado com seus amigos. Para onde eles têm te carregado? Qual é a casa? Qual é o lugar que eles têm te levado? Uma casa de prostituição? Uma casa de bebedeira? Uma casa onde as coisas ilícitas acontecem? Aonde os seus amigos têm conduzido você? Aonde os teus amigos têm te carregado? Quando olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, para a palavra de Deus, nós vemos que aqueles 4 amigos carregaram, levaram aquele amigo até a casa onde Jesus estava. Alguns dias atrás, uma pessoa me procurou e falou assim: pastor Geber, olha, minha vida está uma correria. Eu saio do trabalho e venho direto para a Terça da Esperança. Eu não tomo banho, não janto, não faço nada, mas eu só consigo fazer isso porque um amigo meu me dá carona. Olha que coisa maravilhosa. Alguém que está carregando alguém, trazendo na casa do Senhor, para buscar a bênção, para buscar na palavra de Deus a direção para a sua vida. É isso que nós precisamos, irmãos e irmãs, conviver com pessoas que professam a mesma fé, que buscam o mesmo Deus que nós. A comunhão, ela é a fonte do milagre. É por isso que o salmista, no Salmo de número 133, ele diz: como é bom e quão suave é os irmãos vivam em união. E ali no versículo de número 3, ele diz: quando há comunhão, quando há união, o Senhor ordena a sua vida e a bênção para sempre. É isso que nós precisamos, estar convivendo com pessoas que professam a mesma fé que a nossa. Quando nos reunimos na casa do Senhor, nós temos a certeza plena, nós temos a convicção
que o Senhor pode operar um milagre nas nossas vidas. Mas para vencer os obstáculos, por meio da ação, coopere. Versículo de número 11, versículo de número 12 nos diz assim: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante pegou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então nós entendemos muito bem aqui que o Evangelho de Jesus está dizendo. Havia um paralítico, e esse paralítico tinha 4 amigos, e esses 4 amigos cooperaram com ele, pegaram ele na sua cama e conduziram até a casa onde Jesus estava. E nessa cooperação, diante de grandes obstáculos, desafios, eles subiram o amigo no telhado, destelharam, colocaram aquele amigo no ponto correspondente onde estava Jesus. Mas por favor, preste atenção aqui. Eu quero falar de uma outra cooperação. Aquele paralítico, ele cooperou com a sua própria vida. Naquele exato momento que ele é colocado na presença de Jesus, ele não abre a sua boca. Ele não diz: mestre, aqui estou, olha o meu estado. Eu sou vítima, eu tenho essa deficiência. Ele não disse absolutamente nada quando ele é colocado na presença de Jesus. Ele simplesmente obedeceu. Isso tem faltado em muitas pessoas nos nossos dias. Tem muita gente que recebe cooperação do papai, cooperação da mamãe. Tem muita gente que recebe cooperação da igreja, dos pastores, das células, dos cursos, mas continuam paralíticos, mas não saem do lugar, mas não se levantam do estado em que se encontra. Aquele homem, ele poderia duvidar, não acreditar que Jesus poderia operar aquele milagre, aquela cura. No entanto, ele creu e obedeceu. Levante-se, pegue o seu leito e vai para casa. Ele se levantou no mesmo instante, à vista de todos. Muitas vezes, a obediência a Deus, a Jesus, requer fé para agir, mesmo sem ver o resultado imediato do milagre. É por isso que o autor dos Hebreus, ele enfatiza, no capítulo 11, o verso de número 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e convicção de fatos que não se veem. O que você tem esperado, meu irmão? O que você tem esperado, minha irmã? A sua fé está depositada no Cristo Todo-Poderoso, em Deus, na sua palavra. Esse relato do Evangelho, da palavra de Deus, nos mostra que a obediência à voz de Jesus traz cura, traz transformação, traz perdão. Por favor, se coloque em pé. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor nosso Deus, naquilo que o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, do verso 1 em diante nos diz: para vencer os obstáculos, por meio da fé, conecte-se com Deus, com a sua palavra.
Por meio da comunidade da fé, conviva com pessoas que professam a mesma fé no mesmo Deus. Por meio da ação, coopere com as pessoas que estão próximas de você, mas principalmente coopere com a sua própria vida. Obedeça a palavra de Deus. Nós vamos fazer esta canção e dela a nossa oração neste momento. Se você tem alguma porta fechada, algum obstáculo na sua vida, que você possa refletir, mas creia que nós temos um Deus poderoso que pode agir e pode intervir. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Pai, essa é a nossa convicção que temos. Embora as nossas fragilidades, as nossas limitações, nós temos um Deus que nos conhece, um Deus que perdoa os nossos pecados, um Deus que está pronto a ouvir o nosso clamor, as nossas necessidades, as nossas súplicas, e nos colocamos na Tua presença. Precisamos de um milagre, precisamos da Tua palavra nas nossas vidas, e nos ajuda, ó Pai, a cada dia mais ter uma fé firme, firmada, alicerçada no Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém.